Boa noite a todos e todas que estão aqui, também quem está aí, né, pela transmissão na internet. É um privilégio estar com vocês nessa mesa aqui, com gente tão ilustre e ilustrada, porque tem uma diferença entre ilustre e ilustrada. E para falar um pouquinho sobre a face violenta da religião, ou religião e violência, e meu tema é um tema bem curto e rápido. O fogo da Inquisição é político. Então eu queria começar dizendo para você que a religião pode ser um instrumento curador na vida de muita gente, mas também pode ser um instrumento altamente adoecedor na vida das pessoas. E a forma em que esse adoecimento melhor se expressa ou mais se expressa é justamente quando a religião ela se deixa levar por projetos de poder e não mais por projetos de serviço. Toda vez que a religião ela quer emplacar algum tipo de poder ou manter o seu poder, ela se torna violenta e ela esquece das suas raízes. Nenhuma religião, em tese, ela promove ou deveria promover algum tipo de violência, mesmo aquelas que não são cristãs. Mas o fato é que as religiões, quando elas estão a serviço de um projeto de poder, elas se tornam extremamente violentas, inclusive e especialmente a cristã. Então, muito menos do que uma heresia, muito menos do que algo que é diferente do que se pensa ou do que comumente se pensa, a perseguição e o cancelamento no meio religioso, especialmente cristão, e mais ainda de corte batista, se dá por uma questão de política, de projeto de poder. Não é uma questão de pensamento divergente tão somente, nem tão pouco de pensamento herético. É uma questão de projeto de poder. Normalmente, aqueles que são cancelados são aqueles que questionam algum tipo de estrutura de poder vigente, e porque questionam essa estrutura de poder vigente, eles se tornam alvos de um processo de perseguição, de cancelamento e de inquisição. Se você acha que aconteceu comigo em setembro, em termos de pressão da Convenção Batista, se você acha que o cancelamento começou ali, você está muito enganado. Talvez até o Walter possa falar alguma coisa sobre isso depois, na experiência dele. Mas o Walter era um cara que queria fazer alguma coisa de bom para a Convenção Carioca. Eu nunca conversei isso com ele que eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que se reproduziu a experiência dele também. Assim como até mesmo Carlos Elias. O que acontece de comum, e o Carlos Elias, eu ouvi isso na reunião que ele renunciou, eu estava lá, nessa reunião, porque ele me chamou para ir, e eu falei, mas eu não faço parte de nada, por que eu tenho que ir? Você mandou e-mail para a pessoa errada? Ele falou, não, eu mandei para a pessoa certa, eu quero que você vá. Chamei você e o Novaes para irem, como apoio moral. E aí o Novaes acabou indo, né? O Novaes acabou indo também, né? Então nós estivemos lá naquele dia. E uma coisa que eu patente no Carlos Elias, que eu patente na minha experiência, também acho que no Walter, é que toda vez que você quer fazer alguma coisa de bom ou de bem dentro de uma estrutura de poder, a primeira coisa que começa a acontecer é você ser cancelado e não receber as informações que você precisa. Você é o presidente, você é o manda-chuva do negócio, em tese, mas você é boicotado pela estrutura. Vocês não sabem, e nem têm que saber. Mas 3 informações gravíssimas da Convenção Carioca, ligadas à Convenção Carioca, chegaram ao meu colo por terceiros. Eu estava numa festa de aniversário de uma criança, um irmão encostou em mim, está sabendo disso, 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 daquilo?
Eu não. Pois é. Tem um oficial de justiça já com um mandato judicial. E aí eu virei para esse irmão e falei assim, irmão, você tem esse documento? Tenho. Você pode mandar esse documento? Posso. Dali algumas horas o documento estava comigo. E era exatamente o que esse irmão falou. Aí eu vou para uma reunião. Vocês não estão sabendo disso? Não. Está sabendo disso? Todo mundo diz que não. Aí chegam lá, sim, estamos sabendo. E qual que é a orientação? Eu não vou esmiuçar a orientação, mas a orientação do advogado foi para mentir para o oficial. E meu querido e minha querida, eu não participo desse tipo de situação. Você pode não gostar de mim, é um direito seu. Você pode ser gordofóbico, é um direito seu, eu não estou nem aí para isso. Mas assim, não me peça para andar no meio de mentira. Aconteceu 1, 2, 3. E eu falei assim, vocês estão boicotando. Então, quando houve aquela face mais violenta, aquela armação, e eu vou repetir para todos vocês aqui, quem assiste também, um querido amigo, o pastor Davi Curti, falou assim, você caiu na armadilha do PT. Não, eu caí na armadilha da Convenção Batista. Porque o PT não fez armadilha nenhuma para mim. Embora eu não seja petista, não fez nenhuma armadilha para mim. Quem fez a armadilha foi a Convenção Batista. Porque o PT não editou o vídeo, o PT não botou legenda, o PT não lançou emoticon. Quem fez isso foram os batistas. Quem prestou solidariedade a mim, assim, com raríssimas exceções, algumas delas aqui nessa mesa, Renato principalmente ali sentado, com alguns poucos colegas pastores, mas quem prestou solidariedade a mim foi a alta cúpula do PT, que eu nem conheço. Eu recebi um contato de um pastor, que ele usou uma expressão comigo assim, espero que ele esteja vendo esse debate, espero que ele faça pergunta, para eu confirmar o nome dele aqui para vocês. É você mesmo, se estiver aí, é você mesmo. Ele chegou para mim e falou assim, olha, em nome da lealdade com a qual você, Sérgio, sempre me tratou, eu quero dizer a você que amanhã vai sair uma nota de repúdio contra você. Aí eu disse para ele de resposta, nós temos conceitos sobre lealdade muito distintos. Porque se fosse a relação inversa, se você estivesse na minha pele e eu na sua, primeiro, não teria nota. E segundo, se houvesse a nota, não teria minha assinatura. Então você trabalha com um conceito de lealdade que é outro, que eu não sei qual que é. Eu sou inscrito, eu trouxe até minha carteirinha da ordem para vocês verem. Né? Eu pertenço à Ordem dos Pastores Batistas Carioca. Né? Tem gente que não acredita nisso, né? Ó, tem um jogador da Argentina, figurinha do álbum da Copa, e a carteirinha da ordem. Deixa a figurinha da Argentina na frente da carteirinha da ordem, porque é melhor ver o argentino do que ver a carteirinha da ordem. A ordem dos pastores batistas é a ordem que diz que não larga os seus feridos no campo de batalha, né? Pergunta a você quem é da ordem dos pastores batistas que fez contato comigo. Não é questão de concordar não, tá, gente? Porque você pode ser solidário discordando da pessoa.
Um colega seu, pastor, daqui a alguns anos, cometeu um adultério. Você não vai ser solidário a ele, assim, tentar ajudá-lo, ser amigo dele, apesar de discordar da atitude dele, da ação dele? Você ser cristão. Então, eu estou terminando já. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que toda perseguição, especialmente no meio batista, no meio religioso, mas especialmente no meio batista, ela se dá por uma questão de política. Os batistas não são apolíticos. Os batistas são, talvez, a denominação mais política que tenha. Só que não faz valer aquilo que é o seu regramento, que é, se a denominação tem um partido, então que vá lá e estabeleça na Assembleia qual é o partido. Porque é que N pessoas se manifestaram em prol de um outro candidato na eleição passada e não teve nenhuma nota institucional. Por quê? Por que não saiu distribuindo nota para um monte de colega aí, pastor? Por quê? Por que o pastor que deu aquela palavra muito infeliz aqui na Baixada Fluminense, uma palavra criminosa, inclusive, por que para ele não teve nota? Porque a perseguição, meu querido, não é uma questão regimental, porque nunca foi esse o problema. A perseguição não é uma questão doutrinária, porque isso nunca foi o problema. A perseguição, ela é política. O fogo da Inquisição é político. Essa foto aí, está vendo a minha cara de constrangido, bater palma? Esse evento que eu estava com roupa presidencial, e que eu fui apresentado como presidente da Convenção Carioca, e que eu falei, e que ninguém fez nota, era um evento que tinha duas coisas na pauta. A primeira delas, homenagem ao deputado Hélio Lopes. Sabe quem é Hélio Lopes? Sabe quem é? É o deputado braço direito do Bolsonaro. Toda a foto do Bolsonaro está o Hélio Lopes atrás dele. Ou do lado direito ou do lado esquerdo. É quase que um deputado guarda-costas. Tive que bater palma em algum momento lá, não gostei muito de bater palma, entendeu? Essa é a minha cara. Eu nem sabia que o Renato ia pegar essa foto aí para usar. Não teve nenhuma, tinha batista lá reunido, pastor, não teve nenhum problema, nenhuma celeuma. Porque eu estava no evento do braço direito do ex-presidente. A segunda coisa que era a pauta do evento, assim, a primeira homenagem a ele, e eu fui por causa de um amigo, falei que eu ia ficar 15 minutinhos e ir embora, que foi que ele me convidou, e ele me chamou para ir para a mesa e tal. Ele me deu a palavra. Nesse evento teve um pastor, filho de uma figura da Adonep aí, que fez uso da palavra, que disse que Sócrates tinha sido discípulo de Platão. Vocês verem o nível da palavra. O Anderson deve ter adorado essa também. Como é que o cara conseguiu fazer isso, né? A máquina do tempo, viu, Anderson? E o evento também era para dizer que era um evento de defesa da família cristã. Então o discurso era um discurso contra aborto, contra LGBTQIA+, e por aí. Eram esses pontos de toque. E eu disse que para eles lá, e nunca mais fui convidado para evento nenhum, pela pessoa que me convidou, logicamente, eu disse para eles lá que a maior ameaça a esse tipo de família cristã, que muitos querem dizer que é o modelo bíblico, né? Se você for lá na Bíblia mesmo, os modelos são os mais variados de família, a começar pelos patriarcas, né? Mas vamos lá.
E esse tipo de modelo que eles estavam defendendo, a maior ameaça era de casais héteros das igrejas. Porque eram os casais héteros das igrejas que adulteravam, eram os casais héteros da igreja que batiam, que cometiam violência doméstica. É isso aí. E aí os filhos não querem saber de casamento depois, porque ficam assustados. Olha, se casamento é isso que eu vi em casa com meu pai e com a minha mãe, Deus que me livre desse negócio. A maior ameaça que tem é de casal hétero cristão, a família cristã. Porque os LGBTQIA+, meus queridos, salvo, assim como tem uma voz lá que fala assim, tem que acabar com a família cristã, uma voz lá, tem uma voz aqui também da igreja que fala assim, tem que matar todos os gays desse mundo. Que ninguém concordaria com uma ideia maluca dessa. Mas a maior parte não está nem aí para o ideal de família cristã, nem para defender, nem para arrebentar. Então, meu querido, a violência, ela, por incrível que pareça, ela está dentro. E ela ganha uma conotação bem especial quando aplicada em nome de Deus. Se você um dia puder ler o livro O Calhamaço Assim, da Karen Armstrong, Em Nome de Deus, o livro, você vai ver que a quantidade de atrocidades que cristãos ao longo da história cometeram, de violências bárbaras, muito antes de Hitler, na Idade Média na Espanha, a igreja cristã, malcomunada com o poder dos reis, promoveu um holocausto de judeus. Você sabia disso? Hitler não foi o primeiro a fazer o holocausto com os judeus. E é muito triste você saber que o fogo da Inquisição, porque uma coisa você vai ser queimado por uma fala absurda, mas que você crê, uma ideia, pelo menos. Mas é muito triste saber que o fogo da Inquisição ele é político. Porque existe projeto de poder. Porque existe muito dinheiro passando por trás do projeto de poder. E que você e eu nem sabemos mensurar a quantidade. Recentemente, e eu termino aqui, tá, Renato? Recentemente a imprensa noticiou que uma missão evangélica recebeu pelo menos, estou falando até mais do que isso, mas o primeiro número que saiu foi de 872 milhões de reais do governo. Olha, com esse dinheiro todo tem que queimar qualquer adversário. O fogo da Inquisição é político. E o que está por trás são privilégios regados a muito dinheiro. Muito dinheiro. É isso.